Olá pessoas, tudo bem? Nós estamos agora nesse segundo momento, continuando a aula de coesão. Se você ainda não viu a aula número 1, ela está aí acima mais um pouco, então veja a primeira aula número 1 para você poder compreender essa daqui, porque essa é a continuação dela, da aula coesão referencial número 1. Essa aqui é a aula coesão referencial número 2. E agora nós vamos mostrar mais duas técnicas que você pode usar para fazer a referenciação dentro do seu texto. A próxima técnica que vamos ver é a técnica de hiperônimos e hipônimos. Esse nome parece estranho, parece diferente para vocês, mas é muito fácil. O que é um hiperônimo? É um nome que engloba uma categoria de coisas. Por exemplo, se eu falo planta, é um hiperônimo, porque é uma palavra que engloba a categoria de diversas plantas. Se eu digo, por exemplo, flor, se eu digo, por exemplo, palmeira, se eu digo, por exemplo, cajueiro, se eu digo coqueiro, eu estou falando de categorias menores que estão dentro da categoria maior planta, tá? Então nós podemos usar esse sentido, usar uma palavra maior e usar uma palavra que tem uma categoria maior, que é um hiperônimo, e palavras que estão dentro dessa categoria, que no caso são os hipônimos. E olha só como é que acontece isso. O exemplo que nós falamos. Os carros foram revisados por especialistas. Por isso, os veículos têm garantia e segurança. Olha só que legal. Você tem aqui a palavra carros, que é uma categoria menor, carros. E aí lá na frente, ó, os carros foram revisados por especialistas. Por isso, os veículos têm garantia e segurança. É parecido com sinônimo, não é? Só que veículo não é sinônimo de carro. Porque quando eu penso em veículos, não é somente carros. Veículos têm motos, veículos têm avião, veículo tem moto, bicicleta, todo tipo de instrumento que você usa para se locomover é um veículo, tá? Então, nesse caso, quando eu falei veículo, eu tenho um hiperônimo, um grupo maior de veículos, caminhão, ônibus, tudo é veículo. E carro é um tipo de veículo. Então, na verdade, eu retomei um termo que foi dito antes, usando um hiperônimo, a partir de um hipônimo, que é esse aqui. Então, esse aqui seria o hipônimo, é uma palavra, é uma categoria menor, hipônimo, e esse aqui é o que? O hiperônimo, tá? Que retomou o que você disse antes. Os carros foram revisados, carros hipônimos, foram revisados por especialista, por isso os veículos, o hiperônimo, tem garantia e segurança, tá certo? Então é bem fácil fazer essa substituição quando você entende isso, né? As ambulâncias foram pedidas pela prefeitura, os veículos foram liberados, tá? Então nesse caso eu estou substituindo isso daí, tá? Mas isso pode ser feito com muitas outras categorias. Eu coloquei aqui uns exemplos de hiperônimos e hipônimo, por exemplo, população, indivíduo. Eu posso pensar, por exemplo, em um substantivo coletivo, como alimentos, e desses alimentos eu posso falar, por exemplo, de, sei lá, pizza. Pizza é um alimento, então está dentro da categoria maior hiperônimo, certo? A outra possibilidade de vocês fazerem a referenciação, de vocês fazerem a coesão, é a coesão por elipse. O que é que significa elipse? Elipse significa esconder. Vamos traduzir assim, entre aspas. Né? Elipse significa esconder. Inclusive, elipse está na origem da palavra eclipse, que é quando alguma coisa se esconde. O Sol se esconde, por exemplo, da eclipse solar. A Lua se esconde da eclipse lunar. Elipse e eclipse tem muito a ver uma coisa com a outra. Porque o que eu faço? Eu deixo de dizer uma palavra que pode ser facilmente retomada pelos termos que estão colocados dentro da oração. E eu vou usar esse mesmo exemplo para vocês verem como é que se faz a elipse. Os carros, eu vou apagar aqui, não vai ser mais hipônimo e hiperônimo, vai ser agora por elipse, tá certo? Eu vou até apagar isso aqui, ó. Não vai ser mais por hipônimo e hiperônimo, vai ser agora por elipse. Vou colocar aqui o 4, ó. Vou até apagar aqui embaixo. Deixar só assim. Então, elipse. Os carros foram revisados por especialistas. Por isso, os veículos têm garantia e segurança. O que eu vou fazer? Vou simplesmente apagar essa palavra veículos aqui, ó. Apagar, deixar ela elíptica, escondida, tá? Vou tirar isso aqui para colocar mais perto. E vou colocar agora o verbo ter aqui pertinho, o verbo ter com acento, justamente diferenciando singular e plural.
Na aula de acentuação nós falamos sobre isso. Ainda vou disponibilizar para vocês a aula de acentuação. Então, o que nós temos aí? Os carros foram revisados por especialistas, por isso tem garantia e segurança. A pergunta é, quem tem garantia e segurança? Dá para saber facilmente de quem nós estamos falando, não é? Os carros foram revisados por especialistas, por isso tem garantia e segurança. Quem tem garantia e segurança? Os carros. Eu preciso repetir os carros aqui? Não, não há necessidade de repetição. Eu preciso necessariamente colocar os veículos aqui, como nós tínhamos falado na questão anterior? Não, não preciso necessariamente. Essa a estratégia, a elipse, é muito importante para vocês fazerem um texto mais sucinto, mais resumido, e não precisarem ficar dizendo muita coisa e consumir muita linha para dizer uma coisa que poderia ser dito com menos palavras, tá? Então, os carros foram revisados por especialistas, por isso tem garantia e segurança. Quem tem garantia e segurança dos carros não precisa repeti-lo. A elipse é muito interessante para fazer um texto muito mais enxuto, que diz muita coisa com poucas palavras, ok? Essas foram as duas estratégias desse vídeo e vamos continuar na série Coesão nos próximos vídeos que vamos lançar aí, tá certo? Esse é o número 2 e continue, assista os outros, preste atenção, faça anotações e você pode fazer perguntas aqui nos comentários ou lá pelo grupo fechado do WhatsApp, tá bom?